Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, saudar os 50 anos de 25 de Abril e dizer que é uma honra estar num evento em que se celebra exatamente os 50 anos de democracia em Portugal. E agradecer também à Joana Marmelo, ao Francisco Gonçalves, à Ana Simões, por facto de, enfim, pela terceira vez me convidarem para os debates da FENPROF, portanto quer dizer que das outras duas o meu contributo foi de alguma forma considerado válido. E também, e diretamente relacionado com os 50 anos de 25 de Abril, dizer, realçar que hoje vamos falar aqui do ensino, enfim, ensino português no estrangeiro ou ensino de português no estrangeiro, que era uma coisa que não havia justamente há 50 anos, porque o governo de então, do regime, não gostava de reconhecer que havia tanta gente a precisar de sair de Portugal. Hum, Vou então, outra coisa também importante e um bocadinho fora da hora de trabalhos, realçar que aquilo de que vamos hoje aqui falar, eu espero dar contributos válidos para o debate, para os, com cerca de 700 participantes neste momento, e dizer que também é importante realçar, um bocado lateralmente ao assunto que aqui nos traz, que este assunto, o ensino de português aos imigrantes portugueses no estrangeiro, tem, do meu ponto de vista, ou deveria ter, do meu ponto de vista, na sociedade democrática que queremos que Portugal seja, um contraponto que era dar aos imigrantes em Portugal esta mesma coisa que queremos que os emigrantes portugueses tenham no estrangeiro, ou seja, a manutenção da sua língua e da sua cultura, e não a assimilação na cultura portuguesa. Bom, um parênteses, não podia deixar de dizer isto, porque acho que todas as línguas maternas são importantes. É claro que a minha, a nossa, é o português, portanto, é para nós particularmente importante a língua portuguesa, mas por ser a minha língua materna, neste sentido, todas as línguas maternas são importantes para quem as tem como língua materna, seja ela qual for. Vou agora então tentar compartilhar a tela, como dizem, como nesta nova terminologia um pouco estranha, porque nós em português de Portugal se calhar diríamos partilhar o ecrã, compartilhar a tela será português do Brasil, que como os colegas que penso que estão no estrangeiro saberão, cada vez mais há um número grande de residentes em Portugal que falam português do Brasil, cerca de 4%, e portanto também com as tecnologias, essa mistura das várias variantes do português acontece. Vou então agora compartilhar a tela, na esperança de que corra tudo bem. Portanto, ecrã, não sei se clica em janela. Aham. Dizer que eu sou professor de português em Portugal, portanto, professor de português língua materna e língua materna dos meus estudantes. Também já ensinei português língua não materna, portanto, a miúdos estrangeiros, os tais que também deviam manter a sua língua materna quando estão em Portugal. E sou professor, geralmente dou aulas no terceiro ciclo, portanto, sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade. E o título do meu contributo para este debate é Ensino do Português entre língua de herança e língua estrangeira. Vou começar então por apresentar aqui no segundo slide aquilo que a Constituição diz acerca da questão que aqui nos traz hoje, e, portanto, no capítulo 74, ao 74º, dedicado ao ensino, nos direitos e deveres culturais do Estado português, desde a primeira revisão constitucional em 82, portanto, 6 anos depois da nova Constituição, da atual Constituição entrar em vigor, dizer em que aparece aquilo enfim, que aqui nos traz hoje, que é assegurar aos filhos dos imigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. Foi exatamente aquilo que também disse o Francisco inicialmente. No entanto, a par desta obrigação, deste dever cultural do Estado português, também apareceu posteriormente um segundo artigo da Constituição, intimamente relacionado com este, que é no preâmbulo, na parte dos princípios fundamentais, como tarefas fundamentais do Estado, assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa. E, portanto, isto tem a ver com o meu título inicial, quando eu falava em língua de herança e língua estrangeira. E, portanto, como veem este artigo, a linha F, neste artigo 9, apareceu só na segunda revisão constitucional, em 89, portanto, 7 anos depois da anterior, e, portanto, isto para realçar que o Estado português, através do texto constitucional em vigor, tem esta dupla obrigação. Por um lado, a garantir o ensino da língua e cultura portuguesa nas comunidades portuguesas, na diáspora, aos imigrantes portugueses no estrangeiro,
E, por outro lado, também defender o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa, portanto, para um público mais abrangente. Apareceu em duas revisões constitucionais distintas, no entanto, e isto aqui eu não sei do ponto de vista jurídico, se o facto deste artigo aparecerem antes do outro e estar nas tarefas fundamentais, se tem algum valor superior ao que eu apresentei antes, mas que no articulado vem depois. Agora, vou passar a um slide que é um tal em que eu gostaria que só aparecesse uma coisa de cada vez. Se eu estivesse em tela cheia, não iam ver tudo como vão ver agora. Estraga um bocadinho a pedagogia, a didática desta espécie de aula, digamos assim, desta apresentação, aparecer tudo de uma vez só, mas é o que temos, digamos assim. Então, apresento aqui as várias modalidades de ensino de português no estrangeiro. E, desde logo, reparem aqui numa diferença entre o que está no título e a primeira linha, em que é ensino português no estrangeiro. Portanto, no título estou a falar do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, na primeira linha do corpo do slide, do diapositivo, é o ensino português, portanto, não só da língua, mas também da cultura. Aquilo que nós, e, portanto, ao longo da história deste ensino de português no estrangeiro ao ensino português no estrangeiro, o EPE ou o EP, esta sigla, umas vezes tinha o de, outras vezes não teve o de, ao longo das últimas décadas. E, portanto, esta, esta, este balançar entre duas perspectivas e que se calhar será hoje aqui debatido com o Pedro, com o João e com os muitos colegas que nos estão a ouvir. E, portanto, aquilo que hoje em dia se chama ensino português no estrangeiro, inclui o ensino do português como língua de herança. A língua de herança, eu quando fiz a minha formação inicial, a faculdade, não havia esta expressão língua de herança. Portanto, é uma expressão, um termo relativamente recente, embora, claro, já tenha para aí pelo menos 20 anos, e para dar conta daquilo que é a situação da língua portuguesa, em muitos casos, nos contextos de imigração das comunidades portuguesas no estrangeiro, e é uma expressão que tem um espectro muito largo de significado, porque a língua de herança, para uns alunos, para umas crianças e jovens, poderá ser a língua materna, a língua primeira, absolutamente a língua primeira, digamos assim, depois já vou explicar melhor porque é que estou a dizer absolutamente, ou pode ser uma língua que, apesar de ser a primeira língua que foi aprendida, ser a língua dos pais, a língua materna da mãe ou do pai ou da família, muitas vezes o que acontece em contextos de imigração, e muitos dos colegas que me estão aqui a ouvir no estrangeiro sabem isso melhor do que eu, é que, no caso do que nos traz aqui, que é a língua portuguesa pode ser a língua materna de uma criança ou de um jovem imigrante estrangeiro ou luso-descendente. No entanto, apesar de ser a primeira língua que aprendeu, ser a língua que usa em família, pelo facto de viver num contexto, numa sociedade em que há outra língua dominante, digamos assim, a língua oficial, a língua de escolarização, o francês em França, o alemão na Alemanha, o inglês nos Estados Unidos, por exemplo, o facto de ser uma língua que só é sendo a língua primeira, a língua materna, já não é, de algum modo, a língua dominante. Ou, dito de outra forma, é uma língua que, pelo facto de ser, da sua utilização, muitas vezes está circunscrita a um número mais ou menos restrito de pessoas, em contexto familiar, o pai, a mãe, os irmãos, às vezes já nem os irmãos, algum familiar mais próximo, tios, primos, mas acaba por ser uma língua que não se desenvolve tanto, digamos assim, para tantas áreas, para tantos domínios de utilização social de uma língua, e muitas vezes, por ser utilizada essencialmente em contexto familiar, acaba por quem a fala a utilizar só em contextos de uso doméstico, familiar, e, por exemplo, muitas vezes em contexto de ensino, até porque muitas vezes o ensino é na língua dominante do país, ou no contexto sociais exteriores à família, exteriores ao seio familiar, já a outra língua, a língua da sociedade de acolhimento, acaba por se desenvolver mais. E, portanto, há cerca de mais ou menos 20 anos, apareceu esta designação língua de herança para dar conta deste largo espectro de
usos da língua, que é a primeira língua, que é a língua materna, mas que muitas vezes pode já não ser a língua em que a criança ou o jovem tem um desempenho mais alargado em mais contextos sociais. O ensino português estrangeiro de língua de herança, como sabem melhor do que eu, muitas vezes, geralmente é ensinado em contexto extracurricular, portanto, fora do currículo regular, normal da escola do país de acolhimento, e, portanto, durante muito tempo em associações da comunidade portuguesa ou noutros contextos, e, portanto, pelo que eu tenho, e isto sei que estamos aqui, que será um bocado o objeto da nossa discussão hoje aqui no debate, obriga a uma digamos assim, uma acumulação de tempo letivo, ou seja, além da escola normal, da escola regular, em horário extracurricular, muitas vezes noutras instalações, muitas vezes ao fim de semana ou ao final do dia, a necessidade de ir aprender, de ter estas aulas de língua e cultura portuguesa. Depois, e, portanto, esta oferta de língua de herança, de ensino português do estrangeiro, tem mais a ver com o artigo 174 da Constituição, o primeiro que eu apresentei. Eh, se eu estivesse no modo de tela cheia, agora estaria a aparecer a segunda linha, português língua estrangeira, que é a segunda metade também do título do meu contributo hoje aqui para o debate, em que o português é ensinado como língua estrangeira, portanto, não como língua de herança, não como língua materna, mas como língua estrangeira no currículo do ensino regular, do ensino básico e secundário estrangeiro. Uh, um bocado em resposta ao artigo 9 da Constituição. E, portanto, que é um ensino de português que pode ser frequentado por crianças e jovens portugueses, mas também por crianças e jovens do país de acolhimento. E, portanto, tem um público mais alargado. O inconveniente que podemos ver neste ensino é que não ensina o português como língua de herança, como língua materna, mesmo que possa já não ser a língua dominante. No entanto, tem uma vantagem, que é, por um lado, está integrado no currículo regular da escola e, portanto, também atribui à língua portuguesa o prestígio, a dignidade de língua que merece estar no currículo regular. E outra questão também muito importante para o Orçamento do Estado é que este ensino não é pago pelo Estado português, mas sim pelo Estado do país de acolhimento. É um bocadinho como cá em Portugal, quando nós ensinamos francês, inglês, alemão ou espanhol, não é, esse ensino é financiado pelo contribuinte português e não pelo governo espanhol, britânico, francês ou alemão. Depois, também temos esta modalidade das chamadas escolas portuguesas, que, na verdade, apesar de se chamar escolas portuguesas, são colégios, ou seja, quem nacional dos países onde estão estas escolas as frequenta tem que pagar uma propina, e imagino que seja uma propina elevada, um bocadinho como cá em Portugal também se chama Liceu Francês, por exemplo, em Lisboa, a uma coisa que na verdade é um colégio francês, porque se os portugueses tiverem que o frequentar têm que pagar taxas iguais ao do ensino privado. E aqui, estas escolas portuguesas existem essencialmente, se não exclusivamente, em países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Portanto, em contextos em que o português é a língua oficial, mesmo que não seja uma língua falada por toda a população desses países. Por exemplo, na Guiné-Bissau, saberão, penso eu, que praticamente ninguém fala português na Guiné-Bissau, apesar de ser a única língua oficial e a única língua de escolarização. A verdade é que muitos poucos guineenses falam português e muito menos de 1%, estima-se, que saibam falar português, que tenham português como língua materna. E, portanto, nas ditas escolas portuguesas, que melhor seria chamarem-se colégios portugueses, o português é ensinado como língua materna. Depois, também há uma oferta que, enfim, só neste momento é que deveria estar a aparecer este quarto item, que são as cátedras e os leitorados do Camões, daquilo que nós ainda chamamos Instituto Camões, mas na verdade já não se chama assim, é só Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em que o português é ensinado como língua estrangeira,
em universidades fora de Portugal. E, portanto, salvo erro, quase certeza, este que aqui apresenta em último lugar, as cátedras e leitorados do Camões, em que o português é ensinado como língua estrangeira em universidades estrangeiras, é a modalidade de ensino de português no estrangeiro mais antiga. Salvo erro, desde os anos 20 ou 30, que há universidades portuguesas da responsabilidade daquilo que mais tarde veio a dar no Instituto Camões. Depois, então, vou agora passar para o quinto slide, em que, mais uma vez, vamos fingir que não vão ver o slide todo de uma vez só, vão vendo um item de cada vez, e o que eu aqui, e não estou já a apresentar exatamente para não começarem a ler tudo antes daquilo que eu quero dizer, em que, enfim, como nós tivemos eleições legislativas há pouco tempo, há cerca de 2 meses, e que um pouco aquilo que eu estou aqui a falar é de política linguística, de política da língua portuguesa no estrangeiro, que é também a minha área de especialização académica, digamos, fui ver o que diziam os programas eleitorais dos 8 partidos que têm assento parlamentar atualmente. Portanto, o que é que os partidos que neste momento têm deputados na Assembleia da República diziam ou disseram no seu programa eleitoral e o que disseram acerca do ensino de português no estrangeiro. Isto um bocado, não tanto para vermos as diferenças, enfim, poderá também ser visto, como é óbvio, entre o que diz cada um destes 8 partidos, mas essencialmente para ver, a minha intenção era uma forma de ver quais são as questões, quais são os problemas que o ensino do português no estrangeiro suscita atualmente. E pronto, vamos fingir que só está a aparecer uma coisa de cada vez, não é? E, portanto, aquela iniciativa que mais partidos incluíram no seu programa eleitoral, e aqui apresento os partidos por ordem de número de votos que tiveram nas eleições. Portanto, o Partido Socialista, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o LIVRE e o Partido Pessoas, Animais e Natureza. E, portanto, aqui é uma questão, todos nós, os colegas que me estão a ouvir sabem deste problema, desta questão melhor do que eu, que é o facto de, há uns anos para cá, salvo ver quase há uma década, não tenho bem a certeza, acho que foi do tempo da Troika, que já foi hoje aqui referida, há cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, que é tornar o ensino português no estrangeiro gratuito e, portanto, deixar de ser necessário pagar uma propina, uma taxa de inscrição. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Curiosamente, todos os partidos tinham no seu programa eleitoral este tópico do PE gratuito, menos o partido que ganhou, menos a coligação que ganhou. A Aliança Democrática não tinha este tópico no seu programa eleitoral, esta medida de política linguística, portanto, tornar o tal ensino do português língua de herança em contexto extracurricular, fora da escola, torná-lo gratuito, como já foi desde o início até há cerca de uma década. Depois, 3 partidos, os 2 mais votados e um menos votado, a Aliança Democrática, o Partido Socialista e o LIVRE, falam da expansão da rede. Portanto, tanto da expansão da rede do ensino português no estrangeiro, como também das chamadas escolas portuguesas, que dependem de uma direção-geral do Ministério da Educação. E, portanto, como repararão, já que estão aqui os itens todos que eu encontrei nos programas eleitorais, este era o único tópico de política linguística no programa da Aliança Democrática que ganhou as eleições. Portanto, a expansão da rede de ensino português no estrangeiro e das escolas portuguesas no estrangeiro. Depois, o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o LIVRE, de algum modo em consonância com aquilo que diz a Constituição da República, falavam da importância de manter ou de incentivar, de apostar nas 2 modalidades de ensino de português no estrangeiro. O português língua materna e o português língua estrangeira. Também aqui é curioso notar que os partidos políticos, ao referirem a língua de herança, ainda mantêm a terminologia de há 20 anos ou mais. Portanto, português língua materna. Depois,
três partidos, o Chega, o Partido Comunista Português e o PAN, só referiam o ensino do português língua materna, portanto, o ensino português no estrangeiro, o tal ensino da língua de herança em contexto extracurricular. A Iniciativa Liberal e o Livre falavam de outro ponto, já foi hoje aqui referido, salvo erro, no início, que era a necessidade, a importância, a relevância de o ensino do português no estrangeiro voltar para a tutela do Ministério da Educação. Saberão os professores que estão aqui, que estão há mais tempo no estrangeiro, no EPE, que isto foi uma coisa que ao longo destes 50 anos sempre foi uma questão muito debatida e muito controversa se o ensino de português no estrangeiro deveria estar no Ministério da Educação ou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões. E que, ao longo das décadas, saltitou entre um e outro, até que, agora, na última década, ou um pouco mais, está tudo concentrado naquilo que todos nós ainda chamamos de Instituto Camões. Depois, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português referem um aspecto importante, diria eu, que é aquilo que se passa em Portugal, que é haver manuais gratuitos para o ensino de português no estrangeiro, que é exatamente, como dizia há pouco, aquilo que já acontece no sistema educativo em Portugal, em que também, para aí na última década, os manuais se tornaram gratuitos. Depois, estão a ver, estamos a ir do aspecto de política linguística mais comum aos 8 partidos com assento parlamentar para aqueles menos comuns, mais específicos só de algum partido. E assim temos o Partido Socialista, que fala da concentração, da importância de concentração do ensino do português em concentração geográfica, ou seja, por exemplo, em França, num determinado departamento, em vez de haver 5 ou 6 núcleos de ensino do português no estrangeiro, serem concentrados num só. Certamente por questões de logística e financeiras, obviamente. E também o Partido Socialista fala do reforço das competências do Instituto Camões. Portanto, um bocado como contraponto ao que diz lá mais acima a Iniciativa Liberal e o Livre, na necessidade de concentrar no Ministério da Educação, de uma parte ir para o Ministério da Educação. Por fim, o Bloco de Esquerda referia a necessidade de acabar com turmas de português de língua estrangeira em que haja 3 ou 4 níveis diferentes de língua. Portanto, parecem ser estes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos, 8 medidas de política linguística relacionadas com o português no estrangeiro, que estarão em cima da mesa. E concluo aqui o meu contributo para já, para este debate, e depois falarei mais de acordo com as perguntas que forem colocadas ou aquilo que for dito pelo João e pelo Pedro. Muito obrigado e até já. Até já. Obrigada, Paulo, pela sua intervenção.